O convite partiu do deputado Henrique Arantes, que foi aprovado nessa comissão, para que o Dr. Silvio viesse até a Assembleia para falar conosco, com o objeto específico de convite, que foi o aumento sobre o IPASGO, Dr. Silvio. Eu quero conceder aqui, inicialmente, nós estamos a 1h20, conceder até 20 minutos para o doutor, 15 minutos, porque 10 minutos não dá tempo nem de falar boa tarde, né? Até 15 minutos. Até 15 minutos, se o senhor quiser fazer uma abordagem inicial, os cumprimentos, em seguida eu já passo para os deputados para fazer os questionamentos que julgarem necessário. Então, 1h18, até 15 minutos, o senhor tem liberdade. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez. Doutor Silvio, a palavra está franqueada ao senhor. Bom dia a todos, bom dia, senhores e senhoras deputados, ao nosso público presente. Enfim, a situação que nós nos deparamos assim quando tomamos posse no IPASGO era uma falta de repasse para a rede conveniada de quase 5 meses, não repasse do governo do Estado para o IPASGO, um valor aproximado de 280 milhões. E, enfim, de uma maneira geral, o que aconteceu? De acordo com a Lei 17.477, de novembro de 2011, no artigo 38, o IPASGO se torna obrigado a fazer um estudo atuarial para poder fazer uma avaliação do seu fluxo de caixa, enfim, da situação, a fim de aplicar as correções necessárias. E assim o foi feito. A época normal era para ter sido realizado em março. Abrimos uma discussão, foi feito esse estudo atuarial com a empresa renomada, inclusive uma empresa que já vinha fazendo os estudos nos últimos 5 anos lá no Instituto. Findada essa avaliação, constatou-se um déficit atuarial de aproximadamente 217 milhões de reais, e esse déficit ele teria que ser coberto com essa correção através da tabela atuarial, que é aquela que incide sobre a idade. Lembrando que também tem uma correção que foi feita sobre o piso e teto. Todo esse arcabouço contempla aí aproximadamente 290 mil vidas, que é um impacto que foi atingido por essa correção. Mesmo depois de feito aplicado, como vai ser aplicado só agora, no mês de agosto, com a referência do mês de julho, como teve esse delay, esse atraso de aplicação da correção, houve, ainda quer dizer, dos 214 milhões, ainda vai ter um déficit de mais ou menos 110 milhões que nós vamos ter que resolver através de outras medidas. Então, essa é a situação. No dia, inclusive, que nós entregamos o estudo, eu tinha conversado com o deputado Bruno Peixoto, e é uma prática minha sempre deixar à disposição, quando a Assembleia assim achar que é necessário, para estarmos fazendo as explanações e discutindo com todos. Somente isso, e está aberto as perguntas. Perfeitamente. Senhores deputados, os que quiserem utilizar a palavra podem sinalizar para mim, eu vou fazendo as inscrições. Eu já recebi aqui do deputado Henrique Arantes, do deputado Tales, do deputado Paulo Trabalho. Então, eu vou, para tentar contemplar aqui a todos, deputado Gomide, eu vou 2, 4, 6, 8, nós temos 10 deputados aqui. Vou tentar dar no máximo aí 2 minutos a 3 para cada um. 2 minutos, né? Que assim nós precisamos ter tempo de resposta, senão não adianta fazer perguntas, né? Eu já falei isso aqui no início, deputado Charles, então eu preciso de 2 minutos e eu não vou ter como conceder tempo extra para os senhores. Então nós vamos ter que condensar as perguntas em 2 minutos, porque senão
2 horas eu tenho que encerrar para fazer a audiência pública sobre o Detran, então eu preciso que os senhores sejam coerentes conosco aqui nos 2 minutos e eu não vou poder conceder tempo para a conclusão. Podemos encaminhar todas as perguntas primeiro e o doutor Silvio responde na sequência. Perfeito? Deputado Henrique Arantes. Presidente, agradeço meu pedido aceito por Vossa Excelência e pela comissão. Cumprimento o presidente do IPASGO, senhor Silvio. Cumprimento todos que estão aqui, parlamentares e as categorias que estão aqui também para participar dessa reunião. Eu vi, presidente, que houve um reajuste agora por volta de 21% do IPASGO. E, claro, eu não vou entrar aqui na questão de preço, que às vezes os preços foram congelados por um certo tempo, natural que possa ter acontecido isso. Mas eu queria perguntar para o senhor qual foi o estudo que foi feito para poder calcular esse índice, porque a população em geral que pagam IPASGO são pessoas que são carentes, são pessoas que têm dificuldade financeira e queria saber qual é do senhor também a ideia do IPASGO fazer aí um caráter social. É claro que é uma empresa e visa lucro, mas também Estado visa bem-estar social. Logo, é importante a gente ter aí o IPASGO fazendo um auxílio, uma ajuda para essas pessoas que precisam desse plano de saúde, que às vezes é a única forma dessa pessoa se tratar, tratar a sua saúde. Houve, nos anos passados, um crescimento de arrecadação. E parece que o senhor tem dito que no ano passado para esse não houve uma arrecadação, um crescimento na arrecadação. Então, queria saber do senhor, de fato, qual foi o crescimento da arrecadação do ano passado e a previsão que teria o IPASGO esse ano de arrecadar sem esse reajuste, se talvez não seria o suficiente para cobrir as despesas correntes desse ano, que eu acho que seria fundamental aqui ressaltar que esse reajuste foi muito alto para as pessoas. As pessoas já tiveram aí um pé no peito com a Enel, que teve um reajuste pesado. Agora também com o IPASGO vai pesar muito no orçamento familiar dessas pessoas. Então gostaria de fazer essas perguntas ao senhor. Deputado Thales Barreto. Doutor Silvio Fernandes, primeiramente eu queria perguntar a Vossa Excelência, ao presidente do IPASGO. Presidente, o senhor falou na mídia e na imprensa que ia reajustar somente os agregados. Foi assim, foi passado. Vai ter reajuste dos membros titulares? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual o valor gasto hoje com rádio acidentados até este mês? Quanto foi o repasse do Estado na mesma data? Nós estamos já entrando no mês 7. Os repasses dos anos anteriores estão em dia? Estou avaliando as perguntas. Outra pergunta. Que na realidade, o senhor falando que 5 meses dos prestadores de serviço. Aqui nós já tivemos, aqui o Mauro Rubem esteve comigo, foi quando nós tivemos no Mato Grosso, para poder discutir, Mato Grosso do Sul, porque lá era promovido e dirigido a Previdência do Estado, até pelos servidores. E nós pegamos alguns dados, aí daqui eram 6 meses, até 7 meses sem pagamento. A informação até do Dr. Zé Carlos, o antigo presidente do IPASGO, esses 5 meses eu não sei se está batendo, porque na realidade pagamento para os prestadores de serviço eram mais ou menos 60 dias já estava tendo pagamento, até porque você tem parte desse trabalho. Outra pergunta, o seu serviço de auditoria, que sempre foi fundamental, o IPASGO sempre teve uma auditoria forte, porque ali você, além de colocar os prestadores de serviço em alerta, que precisa estar, porque antigamente era a farra do boi mesmo, glosar, escrevia do jeito que queria, e eu fui e vivi isso muito. A minha região é de Ceres, e Ceres hoje é maior que a região, o Pazo de Ceres é maior que o Pazo de Rio Verde. Nós estamos falando de uma cidade pequena com 200 médicos, com 8, 10 hospitais, né? E qual é o sistema? O que o senhor está fazendo em termos de auditoria em relação aos prestadores de serviço? Passo a palavra ao doutor Silvio para responder de duas em duas perguntas. Nós vamos fazendo as respostas de 2 em 2, então eu já passo a resposta para o doutor Silvio para fazer a resposta dos 2 primeiros questionamentos. Não, tranquilo. Respondendo ao deputado Henrique, o déficit desse ano era de 214 milhões. Quer dizer, entre receita e despesa, 214 milhões.
Com esse ajuste, ainda, como foi feito atrasado, ainda vai ter um déficit ainda de 100 e alguma coisa milhões de reais. 110, alguma coisa aproximada com isso. O IPASGO, ele não é uma autarquia, a gente presta o serviço para o nosso usuário. Vale lembrar que hoje 35%, menos de 35% hoje dos usuários estão com algum vínculo direto com o Estado. Quer dizer, o IPASGO hoje ele extrapola aquela função talvez inicial dele, mas não é perdendo o foco, que é de estar prestando esse auxílio aos nossos usuários. Existem alguns programas, como o PAS, que veio de governos anteriores, que teriam um subsídio por parte do Estado. Agora, não existe muita mágica lá dentro. Como o recurso vem exclusivamente das contribuições, receita e despesa. Para estar concedendo algum benefício, esse benefício, das duas, ou o Estado tem que repassar, e aí vou já respondendo o senhor, a desse ano está toda em dias. Nós recebemos com um não repasse do Estado até dezembro, em torno de 270 milhões. Foram pagos em torno de 89 milhões. Existe, sim, uma parte que é vinculada ao rádio acidentados, uma parte que é vinculada também àqueles servidores que, se não me engano, anteriores a 1992, que também tinha a questão da coparticipação. Porém, esses benefícios teriam que ter sido pagos pelo Estado. E isso aí não é feito, esse repasse. Então, vai gerando essa bola de... infelizmente, isso aí também é uma das causas. Então, o que nós hoje estamos fazendo no IPASGO? Toda a dívida foi levantada, inclusive fomos nós que chegamos, fizemos essa cobrança, foi na Secretaria da Fazenda. O governo atual já fez um repasse dessa parte atrasada já das gestões anteriores em torno de 89 milhões, e ainda tem ainda uma dívida de... porque tem correção, tem coisa que corrige mais, corrige menos. Por exemplo, tem o repasse desde 2002 que não foram feitos. Voltando à questão do ajuste. O ajuste ele vai incidir sobre aqueles que optaram pelo cálculo atuarial, que é por faixa etária. Esse ajuste, é importante salientar que desde 2016 já foi identificado, isso está registrado, o estudo passou pelo conselho lá do IPASGO, 2016, 2017, 2018, já havia sido identificado esses déficits. Não, peraí, eu vou explicar como é que chegou o número, aí eu vou explicar o que vai acontecer. 2016, 2017, 2018, já tinha sido identificada a necessidade de fazer uma correção atuarial. Lembrando que a inflação de saúde hoje é uma das piores que existe no país, é em torno de 17% ao ano. Porque não adianta a gente fazer uma projeção, amanhã surge um tipo de medicação diferente para o câncer, tem a judicialização que estava lá, enfim. 2016, 2017, 2018, só a correção que não foi aplicada nesse período foi de quase 19%. Entendeu? Aí, somando-se isso, mais atual, para cobrir esse déficit, deu 21,72%. Chegou-se a esse número. Você só pode aplicar isso para quem? Para aqueles que estão dentro do contrato por atuarial, aqueles que contrataram por faixa etária, e fizemos a aplicação desse também sobre o piso e o teto. Aqueles servidores que contribuem sobre o piso e o teto, somente esse. A grande massa dos nossos servidores que estão no meio, que contribuem somente sobre aquele percentual de salário, não tem aumento. Entendeu? Para se ter uma ideia, deputado Henrique, o piso nosso foi para R$ 96, alguma coisa próxima a isso. Em média, cada titular é um grupo familiar de 4 pessoas. Então, faz vamos pôr R$100 para poder facilitar, então, em média, está pagando R$25. A gente entende que cada pessoa tem a sua particularidade. A questão hoje de arroz salarial, a gente entende isso. Agora,
o IPASGO oferecendo toda essa gama de serviços que oferece, ainda a gente está em torno de 60% mais barato do que um plano equivalente, ainda oferecendo muitos mais serviços. Então, é uma ginástica que tem que ser feita, a gente está agindo com muita tranquilidade, e esses cálculos aqui, igual falou, nós, antes de, inclusive, de apresentar, por que demorou? A pergunta, por que às vezes demorou? Porque nós tivemos que agir administrativamente lá dentro, conseguimos reduzir em torno de 40% o gasto administrativo, em torno aí de uns quase 50 milhões por ano. É um volume expressivo? É expressivo, só que dentro de todo o volume dentro do IPASGO, que isso aí não vai representar nem 3,5% do valor total lá do nosso orçamento. Então, o impacto é importante, mas é uma economia pequena. A gente tem que atacar. Aí, igual fala, agora o senhor tocou numa coisa muito séria, a parte de auditoria. Só que tudo isso tem que ser implementado aos poucos e de maneira consistente para não ocorrer o que aconteceu no passado, que algumas medidas foram tomadas, e essas medidas causaram maior aumento de burocracia lá dentro e dificultou também o acesso do nosso usuário ao atendimento. Séries é uma região extremamente importante para nós. Estamos tendo problema lá em Séries, por uma série de motivos, mas estamos trabalhando porque está tendo auditoria lá dentro agora. Para quê? Para poder facilitar e destravar e o acesso no nosso usuário para... Está tendo auditoria. Está tendo auditoria dentro das nossas limitações, precisa melhorar e muito ainda, deputado, igual falando, está muito ainda. Mas são situações que nós estamos tomando de maneira paulatina e atacando várias situações ao mesmo tempo. Existem coisas que vai demandar licitação, tem coisa que vai demandar concurso público, aí são várias. Então, não se toma isso da noite para o dia. Deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Silvio. Doutor, a gente sabe que o governo passado ele não fez o reajuste que deveria fazer, porque estava aí, principalmente no ano passado, no ano eleitoral. Então foi uma grande responsabilidade, deputado Wagner Neto, não ter feito esse reajuste, e obviamente que tem que ser feito, mas novamente caiu no colo do atual governador, assim como os 900 milhões que não foram repassados para a educação, cultura, para o esporte. Sim, exatamente. Eu estou falando assim, o desgaste cai no colo do atual governo. O reajuste, infelizmente, tem que ser feito, né? Tudo sobe. Eu acho que o salário mínimo é uma vergonha, o salário mínimo devia ser R$3.000. Pois é. Tinha que ser isso, 3.000, 4.000, não um salário mínimo vergonhoso de 900, de R$1.000, igual a gente tem, que é um salário de miséria. Mas é a situação do país, porque nos últimos 20 anos, só o que souberam fazer foi arrebentar com o Estado, arrebentar com o nosso país. E agora, a gente não vai resolver do dia para a noite. Se você pegar aqui, ó, o senhor falou em 40% de corte de gás dá 50 milhões. Eu quero ressaltar que em 10 anos dá 500 milhões. Então, se tivessem feito essa economia durante os últimos 10 anos, teriam economizado 500 milhões. Em um ano, como o senhor mencionou, não resolve o problema, mas em 10, deputado Tales, já dá uma quantia muito significativa. Então, é isso que o governo está começando a fazer e vamos colher os frutos lá na frente. Não vai ser do dia para a noite, infelizmente, né? Parabéns pelo trabalho do senhor. Deputado Antônio Gomide. Presidente, eu primeiro dizer ao senhor que esse aumento de 21,54, o senhor que está entrando agora, e é um novo governo, e o senhor está entrando num trabalho, é inadmissível que o senhor entre numa autarquia e no momento que todos nós vivemos, o servidor sequer tem o respeito em relação à database, dificuldade em relação a pagamento, inclusive com folhas atrasadas de dezembro, o senhor propôs um índice desse. Isso afronta aos servidores. Isso mostra que o senhor ainda não percebeu a importância do IPASGO em discutir isso com os próprios servidores.
O senhor que está chegando e está vindo a essa casa, é preciso que o senhor dê voz aos servidores e o senhor entender quem vai contribuir com o IPASGO, para que o senhor pelo menos seja sensível da forma como que esse servidor possa realmente contribuir, porque senão o senhor vai colocar um número e isso vai ficar inviável, porque vai à justiça. Agora, se é esse o caminho, não tem problema, o servidor vai fazer isso. Mas a sensibilidade do senhor por estar chegando à autarquia deveria ter sido maior antes de anunciar, como outras ações desse governo do Ronaldo Caiado, principalmente em relação ao Vale, em relação ao estudante, em relação à questão que foi colocada da UEG, ou seja, situações muito semelhantes que naquela ideia, se colar, colou. E me parece muito essa ideia, vamos jogar o índice para depois ver o que vai acontecer lá na justiça. Me parece um equívoco, mas eu gostaria de saber do senhor, a dívida que o governo do estado tem hoje com o IPASGO, qual é o caminho que o senhor está propondo para que realmente seja feita essa compensação, para não tirar e fazer sofrer o servidor. Quer dizer, como que o senhor está pensando viabilizar essa dívida do estado com o IPASGO? Deputada Leda Borges. Senhor presidente, como servidora pública que sou, sabemos que é necessário um instituto de previdência e de saúde. Nós já estamos sendo muito apenados com a questão do que o deputado Antônio Gomes disse, database, atraso em pagamento. Eu, nesses 30 anos de serviço público, que contribuo para ter um atendimento, esse aumento é um aumento que a gente nos pegou com muita surpresa. E a minha pergunta é muito simples. O senhor disse da falta de repasse, da dívida que ficou, o governo é novo, vai resolver todas as questões, a gente espera, mas houve, em um ano, houve um acréscimo de receita. E eu gostaria de ouvir do senhor, de Vossa Senhoria, quantos milhões de reais nós tivemos no aumento da receita do IPASGO do ano de 2017 para o ano de 2018. Tá, vou começar. Deixa eu só botar o deputado Caio Salim também, que é o último inscrito, que aí o senhor já responde a todos. Todo mundo, tá. Deputado Caio Salim. Boa tarde, senhor presidente, deputado Carlos Cabral, senhoras e senhores deputados. Agradeço a presença aqui do nosso presidente do IPASGO, doutor Silvio Fernandes. Aproveito para cumprimentá-lo pela sua gestão à frente do Instituto, que eu tenho um carinho especial, fui chefe de gabinete lá, conheço a seriedade daquele trabalho e a dificuldade que é gerir o maior, digamos assim, plano de saúde do estado de Goiás. Não é essa a nomenclatura correta, né? Em número de vidas. Aquela gigante que tem aqui em Goiás tem 200 mil vidas a menos que o IPASGO. Aquela verdinha que todo mundo conhece. 300 mil. É. Não, 620 mil. 620 mil, a Unimed acho que tem 400 mil. Então o IPASGO é uma potência, ela movimenta a economia goiana. Sem o IPASGO, os dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, os hospitais de séries, clínicas do interior do estado afora, estariam literalmente quebrados. Até os grandes daqui de Goiânia, deputado Tales, doutor Silvio, que a gente conversa, sem o IPASGO, ele literalmente fecha, representa 60%, 70% do faturamento dos grandes laboratórios. Enfim, é realmente uma máquina importante que precisa ser bem gerida. Eu acredito muito na administração do doutor Silvio, sei que ele está fazendo o possível para equalizar a questão das receitas e das despesas. Não adianta tampar o sol com a peneira, há uma inflação altíssima nos custos hospitalares, nos procedimentos, e o Instituto, infelizmente, precisa fazer esse incremento de receita, e isso cai, obviamente, no bolso do servidor, é o principal afetado, porém, nós precisamos conversar com ele sempre para achar um meio termo, chegar num consenso de como fazer. Mas é uma realidade que nós precisamos enfrentar.
e eu desejo sorte ao doutor Silvio na condução desse importante trabalho. Doutor Silvio, com a palavra. Para começar respondendo a deputada Leda, a receita em 2017 foi de 1.361 e a de 2018 de 1.647. O problema é que... Não, 100 milhões mais ou menos de diferença. O problema é que as despesas, nesse período, elas só aumentaram a proporção receita e despesa. Para a senhora ter uma ideia, em 2016, déficit de 32,9 milhões, 2017, 63,2 bilhões, 2018, déficit de 75,4 bilhões. Em 3 anos, nós tivemos aí um déficit de aproximadamente um acréscimo de 129,25 milhões. Perdão. 361 milhões e 1 bilhão 600... 467 milhões. O segundo. O segundo, perdão. Isso está com a construção do hospital? Está incluído? Tá, tudo. Receita e despesa. Tudo. Mas o hospital está lá, é um patrimônio do IPASGO, né? Enfim. Está dentro do atuarial, porque é tudo que é feito lá. Ele é um patrimônio. Enfim. Então, assim, é questão de receita e despesa. A questão do hospital, eu posso colocar aqui, não sei se é motivo de falar, mas o hospital foi programado para ser feito em 15 meses, com uma previsão de gasto em torno de 64 milhões. Já está na 17ª, no 17º aditivo, já 86 milhões de reais gastos, 20% ainda para ser feito. O hospital, se quiser, a gente conversa aqui a tarde toda, que vai ser até inclusive de objeto de algumas situações já a partir da semana que vem. Houve... Tudo bem. Enfim, mas toda a situação que é colocada lá. Com o nosso deputado Antônio Gomide. Me admira muito, às vezes, falar que não houve interlocução da atual diretoria, presidência e comando do IPASGO, com os servidores. Porque, mesmo antes do conselho ser instituído, eu chamei os representantes, inclusive para a comissão de revisão dos contratos. Então, os números estão abertos, a situação é essa que está colocada, não existe maquiagem, deputado. A colocação dos números é isso, houve-se, inclusive colocado pelo ex-presidente, o último presidente. Infelizmente, chegou nesse ponto porque os reajustes propostos em 2016, 2017 e 2018 não foram feitos da maneira correta. Entendeu? Então, assim, hoje, a fonte, o equilíbrio do IPASGO é receita e despesa. Não tem mágica. Para a gente conseguir equacionar isso, eu tenho que fechar. Se eu não conseguir fazer incremento de receita, eu vou ter que fazer como? Cortando despesa. A gente está cortando despesa. Agora, a inflação, hoje, por exemplo, a maioria... De ontem para hoje, recebi 4 solicitações de realização de PET-CT para pacientes do IPASGO. É uma situação muito complicada, que você vai ter que negar, às vezes, um exame, que é um exame caríssimo, mas toda hora, inclusive, alguns deputados solicitando para ver que isso aí seja revisto. É uma situação cara. Hoje mesmo, um exemplo, a questão da coparticipação dos pacientes oncológicos. Ótimo, concordo. Momento de extrema dificuldade, a pessoa está isenta dessa contribuição. O problema é que essas concessões são feitas de uma maneira que depois você não consegue capitalizar isso de outra maneira para poder equalizar. E, infelizmente, voltando realmente, hoje nós estamos em 3 meses a questão do atraso com a rede. Vamos pôr assim, colocar o atraso com a rede conveniada. Estava com 5 meses de atraso. Nós diminuímos 2, aí eu coloco os números, isso é a coisa mais
tranquila de se fazer. Agora, o problema é que o IPASGO, a única maneira que ele dá conta hoje, de maneira objetiva, de conseguir um financiamento, é atrasar o repasse para os prestadores de serviço. E é uma situação que a gente também tem que ficar muito atento para não ocorrer igual aconteceu em 2011, que teve uma paralisação geral, que nosso usuário seja penalizado. Então, o principal foco nosso agora é manter a prestação de serviço para o nosso usuário. Uma situação que ocorreu, por exemplo, da mesma maneira que teve essa questão do ajuste, esse ano eu não vou fazer nenhum tipo de aumento para prestador. Eu chamei os prestadores do mesmo jeito, porque, da mesma maneira que eu cheguei para o nosso usuário, através de um cálculo atuarial, que é determinado por lei, e eu fui lá, apliquei, para todos, falei, não vai ter. Tem gente lá que está, vamos paralisar. Então, paralisa. Eu não tenho como abrir uma concessão de fazer aumento para quem quer que seja. Sabendo que tem prestador que vai estar passando, eu falei assim, a única coisa que vocês vão ter de mim agora como garantia é que todo final do mês eu estou pagando vocês. Tá, agora, aumento não vai ter. Não tem como. É isso que eu falo. Como é que eu vou chegar e falar sobre aumento? Chegar lá, por exemplo, agora a questão de medicamento. É só 4%. É 4%, mas é um impacto de 90 milhões no ano. Então, o que nós estamos tentando é tentar equalizar essa conta. O IPASGO, ele tem um caráter muito peculiar. Você pega, por exemplo, o nosso usuário atuarial com 59 anos de idade, ele paga menos da metade do que um plano equivalente ia ter que pagar, em torno de R$400. Em média, esse usuário, para nós, ele custa R$1.800 na média. Quando esse usuário ele já vai para qualquer tipo de atendimento, a média de gasto dele já vai para R$6.400. Então, assim, e a gente tem outro problema, a gente tem que fazer assistência. Volto a falar de novo, eu estive lá com representantes dos servidores. Pela primeira vez, um presidente do IPASGO está caminhando em todas as regiões do Estado para poder entender a necessidade deles nessa região. A região do entorno, totalmente abandonada. Abandonada. O nosso usuário lá, 90% da Polícia Civil, que não tem IPASGO. Por que a pessoa, como é que eu vou exigir que a pessoa solicitar que ela vão aderir ao IPASGO? Se para fazer uma coisa simples, tem que vir para Goiânia. Então, olha outro dado que assim, me preocupa muito. Mais de 50% dos nossos usuários não estão na região metropolitana. Quase 90% de todo o gasto do IPASGO está dentro da região metropolitana. O senhor falou uma coisa que comparou. Sério, você pega Rio Verde, que é um polo, uma cidade, um polo muito importante. Não tem assistência para o nosso usuário do IPASGO. Está errado. Deputado, eu vou ter que pedir para o senhor se inscrever, porque senão ele não consegue responder, porque tem vários questionamentos. Se nós fizer bate e volta, nós não vamos conseguir. Eu vou equalizar o prazo a partir de agora, mas eu posso inscrever o senhor novamente aqui. Como eu já pedi ao deputado Tales, eu preciso seguir a mesma metodologia, deputado. Eu vou inscrever o senhor aqui novamente. Dos 3 questionamentos do doutor Silvio, o senhor já respondeu a todos? Eu acho que sim, porque a questão do deputado Antônio Gomide foi a questão ele levantou, foi a questão da voz do servidor. Então, Porque acha absurdo que não teve acordo, inclusive, você escutou, mas não tem acordo em relação aos 21%. Ou seja, a imposição que foi colocada não foi consenso. E a outra é com relação à dívida que o Estado tem. Sim, tá assim, essa aí é a parte. A questão foi votação. Lá foi votação, não. É isso, é o número. Não, aí está lá o estudo e tem o número. Votação. Ponto pacífico tá. A questão da dívida. Se tem uma coisa que a gente está fazendo desde o início da gestão, quem fez o levantamento da dívida foi essa gestão. Tanto é que chegava para os servidores, pessoas que estão aqui nunca vão receber essa dívida. O Estado nunca vai pagar. Fizemos um levantamento, fomos
já buscado, está fazendo isso aí, todo mês é feita essa cobrança. Já tivemos o compromisso de pagamento dessa dívida, tanto é que quase 90 milhões já foi pago, e agora, no tempo certo, na hora que conseguir, vamos conseguir fazer o recebimento dessa dívida. Como? Agora, sentar e negociar com o governo. Agora, dívida desde 2002. Então, é engraçado que aqui a gente resolva coisas que caminham durante 15, 20 anos, resolva numa pancada só. Então, assim, nós não estamos colocando no nome do servidor. Entendeu? Eu vou ter que assegurar aqui a palavra ao deputado Thales Barreto, que está inscrito, porque foi a última inscrição que eu recebi. Em seguida, encaminhar para o doutor Silvio para a gente conseguir fechar aqui o nosso horário. Tá? Deputado Thales. Silvio, na realidade, o PASGO, a importância que tem, quando nós falamos aqui, mais de 600 mil vidas, e a gente não concorda, e esse debate vai existir, em relação ao valor desse reajuste que você está colocando. Entre 2016 e 2017, houve um aumento da arrecadação de 10%. Em 17 para 18, 8%. Nos cálculos que o senhor apresentou para vários, não colocou o aumento que vem a todos os anos. Então, colocou em 2019, praticamente zero aumento. Se tem uma sequência de aumento da receita, mesmo tendo um déficit no final, existe um aumento de receita. Esses valores são estabelecidos pelo histórico do IPASGO. O crescimento vegetativo da folha, ela não deixa de existir. E aí eu tenho outra pergunta também. Qual a receita e despesa por categorias de usuário? E, principalmente, grande parte aqui, nós lutamos para poder colocar os municípios nos convênios. Eu mesmo, eu acho que eu finalizei 2018 colocando Itapaci, foi uma guerra. Porque Itapaci, nós dependemos do polo da estrutura de sedes, e os municípios da região, como nós temos um polo grande de medicina, todos os municípios querem o IPASGO. A realidade é essa. E nós brigamos. E o jeito que está aí, nós estamos vendo que dificilmente esses municípios vão ser cortados os convênios. Não vai ter mais convênio com o município. É uma preocupação que nós temos. A fiscalização disso, se está dando prejuízo, se está fazendo auditoria, quais as dificuldades. Porque o IPASGO é um patrimônio de Goiás. E secretário, presidente, não utilize o que esse governador está utilizando, só chorando e olhando para trás. Vamos olhar para frente. IPASGO é orgulho nosso. Não sacrifique, tem um lado assistencialista, mas nós queremos que o prestador de serviço receba o dinheiro dele. Aqui a gente não está com oposição à situação. Mas o IPASGO tem que ser tratado diferente e a visão de todos os parlamentares em relação a isso. Obrigado, presidente. Senhores deputados, antes de passar aqui a palavra ao doutor Silvio, eu quero só aproveitar a presença dos senhores, deputado Charles, deputada Mauri. Deixa eu passar uma informação aqui importante, e eu queria a atenção de todos, deputado Cambão, todos. Chegou na nossa casa o RRF, o pedido de autorização para o regime de recuperação fiscal. Vai ser lido no plenário essa tarde. Portanto, nós já teremos que convocar uma sessão extra dessa Comissão de Tributação e Finanças para esta tarde, para analisar o RRF. Só tem uma questão mais importante do que isso. Nós agendamos para hoje, e mesmo os senhores e senhoras que não façam parte da comissão, a secretária de Economia estará aqui na nossa comissão para falar com todos nós deputados por volta das 16 às 16h30 sobre esse assunto. Eu estou aqui hoje, como o regime vai ser lido em plenário, antes de fazer qualquer debate na comissão, eu acertei com a secretária que ela venha à comissão para falar conosco, com os deputados, numa reunião em que nós estaremos somente nós aqui dentro dessa sala, e antecipadamente eu estou dizendo aos senhores, nós vamos pedir para que as nossas assessorias, a imprensa, os convidados, nos deixem somente os 41 deputados e a secretária nesse salão, inclusive toda a assessoria da casa, ficará aqui só a assessoria de som, para que nós falemos exclusivamente, os deputados com a secretária, sobre o regime de recuperação fiscal. Pauta exclusiva. Eu estou convidando os senhores e senhoras que quiserem para essa... Aqui tem um regime de fazer reunião na presidência. Eu insisti para que essa reunião não fosse na presidência, porque eu acho que o palco de conversa sobre isso é na Comissão de Tributação e Finanças.
Portanto, eu vou realizar a reunião aqui para que os senhores possam falar abertamente com a secretária. Não é uma audiência pública, é um diálogo sobre o regime, para que nós possamos tirar qualquer dúvida dos senhores sobre a matéria que em seguida irá em votação. Então, já estou antecipadamente dizendo aos senhores que nós vamos convocar no plenário. A reunião não é só para os membros da Finança, todos que quiserem participar poderão. Ela é, de fato, para os 41 deputados, para a gente tratar sobre esse assunto. E, como eu já adiantei, ela será somente para os deputados e a secretária. Nós não teremos aqui a possibilidade de contar com o público, nem com a assessoria. É uma reunião exclusiva nossa com a secretária. Então, senhores e senhoras já estão convidados por volta das... Só a gente terminar a parte de leitura de matérias no plenário, que será... virá para cá primeira audiência com a secretária, depois o RRF. Eu vou conceder a palavra, então, ao doutor Silvio para sua fala final, tendo em vista que a gente tem que entregar a audiência às 14 horas. Eu acho só uma questão, acho que ninguém está aqui olhando para trás. Eu tenho que falar a verdade, porque, inclusive, esse tipo de atitude que culminou com a atual situação do IPASGO. Essa é a realidade. Está lá. Agora, tanto é que depois ainda dessa questão do reajuste, eu estou assumindo a responsabilidade de buscar a equalização de quase 100 milhões de reais ainda de déficit. Então, ninguém está eximindo da responsabilidade. Ninguém está buscando transferir isso para outrem. Agora, estamos lá, buscando, junto com os nossos servidores, ampliar o nosso atendimento em redes, em locais onde não estava tendo atendimento, buscar novos atendimentos em outras áreas que estavam totalmente esquecidas. Então, existe o rombo e existe o desequilíbrio. É uma questão matemática e de atuarial. Agora, fazer o discurso de que isso aí foi do passado, está lá a realidade. Por quê? O que vai acontecer? O IPASGO não tem como captar recurso do governo. Depois deixar de pagar a rede conveniada. Não pagando a rede conveniada, todo mundo sabe o que vai acontecer. É o nosso usuário deixado de lado, o IPASGO quebrado, é o que ninguém vai acontecer, e concordo plenamente. É um patrimônio, hoje, do povo goiano, e o papel do IPASGO dentro da saúde de Goiás, ela extrapola em muito aquilo que ele foi criado no início, que era a questão de apenas o atendimento ao nosso servidor. Agora, a questão dos convênios, por exemplo, com as prefeituras, é uma coisa que a gente também está enfrentando, deputado Tales, porque são situações que a gente vai ter que rever e entender como é que foram feitos esses convênios e os cálculos, e assim, os números que nós estamos tendo não são animadores a respeito disso. Tá? Senhores, devido ao horário, eu quero agradecer ao doutor Silvio pela disposição de ter atendido o requerimento do deputado Henrique. Eu só quero fazer uma correção aqui, deputados. Eu falei 14h30. É 16h30, viu? Me perdoem. Eu falei 16, deputada? Então, eu achei que eu tinha falado do 14, então me perdoe. Então, agradeço ao doutor Silvio por ter aceito o nosso convite. Espero que tenha sido satisfatório aos senhores. Declaro encerrada a presente sessão.